Boa noite a todos, sejam bem-vindos aí a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Qualquer coisa temos nosso ajudante aí, o suporte, Estevam, está dando uma bola, qualquer dúvida que vocês tiverem relacionadas aí a áudio e vídeo. Bem, boa noite, como eu disse, vamos começar aqui mais uma transmissão, o webinar que o LabG está fazendo desde o final do ano passado. Né? A gente está trazendo alguns temas que a gente considera assim que as pessoas perguntam bastante, sejam na sala de aula, sejam em orientações, dúvidas por e-mail, próprias palestras. É o que a gente são assuntos que nós aqui entendemos que estão sendo buscados e ou por um motivo ou por outro são temas que você não encontra um material muito vasto. E dentre esses temas, nós elegemos aí o geomarketing, tá? Essa apresentação, a primeira versão dessa apresentação, a gente fez final do ano passado, mais ou menos, me falha a memória agora a data certa, meados de dezembro, né? E desde então, diversas pessoas pedindo para que a gente repetisse, e a gente está repetindo hoje aí para vocês. Bem, o pessoal tá chegando ainda. Se estão se conectando, a gente vai começar, tá? Para quem não conhece a nossa estrutura aqui, o LabGIS ele é um sistema vinculado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tá? E nós aqui trabalhamos com geotecnologias desde 94, nosso grupo surgiu, e a gente vem desenvolvendo tanto na linha de ensino, pesquisa, extensão, por meio de cursos, eventos, palestras, disciplinas, enfim, uma série de ações. A gente vem promovendo aí a difusão das geotecnologias. Tá? Mas vamos lá, vamos começar. A ideia dessa apresentação aqui é introduzir conceitos básicos, dar alguns exemplos, informar mais na parte final algumas dicas de como você modela o seu estudo nessa área, o geomarketing, e trazer aí os principais modelos que estão sendo utilizados hoje aí para aqueles poucos grupos que já dominam o geomarketing, certo? Então, quando eu montei esse seminário, o objetivo era focar não apenas para quem quer aprender, mas também quem quer aplicar, né? Quem tem o intuito de se aprofundar nesse tema ou quem quer usar esse tema assim como instrumento. Tá? Mostrar as potencialidades, exemplificar caminhos e fazer aí, dar algumas dicas, aí, algumas considerações importantes. Então, o grande motivador do começo da discussão do que seria o geomarketing surgiu ah, dentro da visão que várias dinâmicas estudadas pelo marketing, assim, essas dinâmicas ocorrem no espaço. Então, uma vez que o seu público-alvo está no espaço, uma vez que sua campanha publicitária, né, acontece em certos pontos de algum estado ou município, enfim, uh, você começa a entrar com essa ótica espacial, certo? E conforme o marketing vai se tornando mais rico, mais competitivo, sejam pelas próprias empresas, sejam o próprio marketing que vai se expandindo, né? Vai crescendo de peso, dimensão, importância e vai se tornando mais elaborado, você começa a sentir a necessidade de entrar com essa questão espacial, né? Você olhar através do espaço como acontece aquele processo do seu estudo.
Então, algumas justificativas aí, a competição, complexidade e principalmente a necessidade maior de planejamento. Tá? Algumas perguntinhas chaves que nós temos aí. Então, por exemplo, aqui é trabalhando no geomarketing, assim, da maneira, apesar de pouco, como eu posso dizer, em termos de dimensão absoluta, o uso do geomarketing ele é restrito ainda, ele pode ser entendido assim, restrito, tá? Ah, ah, quem já usa as perguntas comuns que o geomarketing atende costumam ser essas aqui. Acesso a pontos de venda, acesso a pontos de venda, se a cobertura da sua rede é boa ou não, tá? O grau de proximidade à concorrência, otimizar cadeia logística, como você adaptar, integrar a cultura local ao seu processo de marketing, tá? E como o seu público encontra-se distribuído no espaço, certo? Entrando no campo de vista um pouco mais formal, podemos dizer assim, o termo do geomarketing, ele representa uma coleção de técnicas que manipulam dados espaciais e essas técnicas fornecem apoio a uma série de linhas estratégicas e marketing de decisão. Ok? Eu vou citar um pouco mais à frente quais são aí os principais domínios que bebem do geomarketing. E é importante salientar desde já que essa integração da geografia com o marketing nem sempre ela acontece de maneira, entre aspas, pacífica, né? Eventualmente, alguns conceitos da ótica da geografia e do marketing elas se colidem, elas divergem um pouco. Tá? E em alguns outros pontos elas andam de mão dadas, né? Mas enfim, é importante assim, ter de destaque já que nem sempre essa visão do geomarketing integrado, né? Ela acontece de maneira que ambos os lados eles como é que eu posso dizer, eles concordem entre si. E de cara eu já quero avisar que o geomarketing não é plotar pontos no mapa, é muito mais do que isso. Ok? Já, o geomarketing envolve você entender dinâmica espacial. É claro que você ter um mapas com pontos, ele já é um passo importante, mas ele não é o suficiente, vai muito mais do que isso. Publicações da década de 70 já apontam, já direcionam essa questão de o mapeamento junto ao marketing. Tá? E junto ao geomarketing, nós temos o marketing espacial. Enquanto o geomarketing é um conjunto de ferramentas, tá? O marketing espacial desenvolve o conceito do marketing integrado à visão espacial, à visão geográfica. Tudo bem? Então, insisto, enquanto o geomarketing são técnicas, podemos falar assim bem resumidamente, o marketing espacial são conceitos de marketing integrados ao espaço. Então, no fundo, eu estimo que o que seja mais importante é o marketing espacial. Você começa adotando, por exemplo, dados espaciais, você começa trazendo mapas, análises em cima do seu espaço e acaba que você começa a alimentar o entendimento da dinâmica espacial do seu processo. E aí, nesse alimentar esse entendimento, você está agregando aí a questão do marketing espacial. Tá? Senhores, alguns avisos. Nós vamos abrir a perguntas ao final da nossa apresentação. Ok? Então, caso vocês tenham alguma pergunta, tem uma área de questões na sua tela aí. Vocês podem botar as questões desde já, tá? Ao final, eu vou buscar responder todas, caso elas sejam em muito número. A gente escolhe algumas, as outras serão respondidas posteriormente por e-mail. Ok? Bem.
na sequência aqui. A importância do, assim, só para frisar, com a competitividade mais alta, a otimização dos seus recursos ela se torna cada vez mais preponderante, então o planejamento também ganha um destaque, né? Então, o grande fomentador do geomarketing é a melhoria do planejamento. Ok? E um pequeno exemplo aí de como regionalizar um certo produto, assim, que podemos entender está um pouco congelado, né? Assim, restrito. A Coca-Cola, né? A lata da Coca-Cola, a cor, a marca, né? É bastante solidificada, né? Entretanto, no Amazonas acontece lá a festa do Parintins, né? Que tem os dois bois, etc. E aí, visando aumentar as suas vendas naquele mercado, naquele estado, né? A Coca-Cola lançou uma linha especial aí, uma lata azul. Só a lata azul em si já é um grande destaque, né? Já é um grande, já chama, você vê num mercado, uma loja já chama já a sua atenção. Bem, há três grandes domínios do marketing que você pode aplicar aí o geomarketing. Perfil e comportamento do consumidor, localização de pontos de vendas e gerenciamento de marketing. Vou falar um pouco mais sobre cada uma dessas três frentes aqui. Então, você, na parte de perfil e comportamento do consumidor, você tem modelos de predição, estudo de valores e estilo de vida. Tá? Então, você vai adaptar aí o seu processo de marketing à questão do seu público de maneira mais personalizada, podemos dizer assim, aquele seu público-alvo. E também modelos que analisam o processo de deslocamento daquele consumidor. O consumidor que vai lá para o seu ponto de venda, né? Ele, por exemplo, ele vem de algum, ele vem da casa dele, do trabalho dele, enfim, entender como é esse processo de deslocamento. Ele vem do mesmo bairro, ele vem do bairro vizinho. Por exemplo, você não vai muito longe para comprar um pão, por mais que seja quentinho, etc. Você não vai muito longe. Agora, por exemplo, para comprar um carro, não. Um carro você já se predispõe a se deslocar um espaço maior para poder comprar um carro que tem vantagens no pagamento, ou tem acessórios a preços mais em conta, enfim. Então, dependendo do tipo de negócio em jogo, esse modelo de deslocamento do consumidor muda. Localização de pontos de venda, que eu poderia dizer que eu acho que entre essas três grandes linhas, domínios do marketing, essa segunda aqui, ela é a mais numerosa em termos de quantidade de aplicações. Insistindo, mesmo ainda sendo o geomarketing assim, em números absolutos de dimensão um pouco restrita, mas dentro do universo onde ele já é aplicado, localização de pontos de venda é uma linha forte. Tá? Então você tem que ficar, por exemplo, você não olha o ponto de venda isoladamente. Você olha a sua rede de pontos de venda. Você olha um público consumidor em potencial, certo? Como se dá essa cobertura espacial desses pontos de vendas. Esse tripé, localização, revendedores e fornecedores, tá? E uma série aí de ações ligadas à estratégia de vendas. Gerenciamento do marketing entre essas três frentes, domínios, ele seria aí a de menor aplicação, tá? Mas você pode aplicar a gerência do gerenciamento de marketing com o geomarketing na parte do preço, tá? Campanhas publicitárias, que dentre desses três aí
eu já vi alguns exemplos. Então, você avaliar não só não só o planejamento da campanha, mas o feedback dela também. Tá? E a questão aí de marketing direto, que é um termo aí que está bastante em voga, é uma linha de ação que está bastante em voga, a questão de você fazer um marketing direcionado àquele indivíduo ou àquele pequeno grupo de pessoas. Tá? Então, nem tudo são flores nessa área. Essa área é muito potencial, assim, tem muitas frentes a serem exploradas. Ela mostra muito potencial, mas nem tudo são flores. Então, alguns desafios aí que pessoas nessa área encontram, principalmente a questão da disponibilidade de dados. Tudo bem? Assim, é, a disponibilidade, eventualmente ela não é o suficiente. Você precisa, para fazer esse meu estudo aqui, eu preciso levantar essa série de dados aqui. E nem sempre você tem fontes com aqueles dados e acaba invariavelmente você tendo que contratar. E aí você entra num binômio aí. Um lado, sim, ter fontes públicas ou fontes até pagas de dados, ela é interessante. Por outro lado, eu acho que nem no melhor cenário factível você vai ter um conjunto de fontes de dados o suficiente para você simplesmente pegar assim, como se fosse um shopping, você entra assim, você vai pegando itens na prateleira, botando lá no seu cestinho e você leva para sua casa. Acho que nunca vai ser assim. Sempre você vai ter, em algum momento, tendo que fazer o levantamento desse dado, pagar ou fazer o levantamento de algum dado que não foi levantado antes. Isso como um exemplo relativamente simples, são dados associados à sua própria empresa. Né? Se você não tem aqueles dados, quem mais vai ter? Então, e uma outra coisa que a gente vai ver um pouco mais à frente é que grande parte dos modelos do geomarketing são baseados em conhecimentos. Tá? Então, você precisa de um levantamento que reflita aquele modelo de conhecimento do grupo de gestão daquela empresa. Então, acaba que por mais que uma outra empresa muito parecida com a sua tenha feito o levantamento daquele mesmo dado, não foi necessariamente na configuração, na disposição que a sua empresa precisa. Tá? Então, ter fontes de dados públicas é bastante interessante, mas eu acho que em nenhum cenário você vai viver só dessas fontes abertas ou até fontes pagas. Você vai ter que fazer o levantamento. Eu friso muito nesse ponto porque essa é uma pergunta um pouco comum. Onde é que eu consigo dados para rodar aqui os meus modelos, rodar as minhas análises e tal? Não é bem assim. Alguns dados sim você encontra, mas outros não. Ok? Hoje em dia, o cenário é de domínio limitado das análises, dos modelos, das ferramentas que se tem. É uma área um pouco, podemos dizer, nova, ou ao menos em franca expansão. Né? E como toda área em franca expansão, ela é muito dinâmica, né? É um pouco difícil acompanhar o que se tem de ponta e as tantas frentes que estão se abrindo. Ao mesmo tempo, não se tem já um legado de trabalho com geomarketing dentro das empresas. É uma coisa também nova, que está entrando, consolidando, enfim. Cabe destacar que os exemplos que eu dou aqui e os exemplos que você encontram em literatura são assim exemplos ligados a ponto de vendas, preço, consumidor. Entretanto, hoje em dia eu uso mais o geomarketing para, por exemplo, serviços públicos. Não necessariamente de grandes empresas, mas públicos, serviços públicos. Por exemplo, se a rede de escolas públicas atende à demanda do crescimento populacional dentro de X anos. Tudo bem? Então, você aplica esses modelos do geomarketing também em qualquer espécie de oferta de produtos ou serviços, sejam eles públicos e privados. Uma outra pergunta que
ela recorrentemente pinta, assim, surge, qual é a diferença entre a análise espacial do GIS convencional e do geomarketing. Essa fronteira aí é um pouco tênue, ela não é muito bem definida, tá? Eu diria, adiantando aí, caso alguém já pense fazer essa pergunta, eu adiantaria que a divisão se envolve, oferta, assim, pessoas, tá? Você está olhando para pessoas, se essas pessoas estão sendo atendidas às suas demandas. Acho que essa seria uma característica importante para você delimitar se é geomarketing ou não. Tá? Entretanto, há vários exemplos que eu poderia citar aqui que assim, a fronteira é um pouco tênue. Será que seria análise espacial convencional ou geomarketing? Ou será que o geomarketing não é só um termo cunhado por um conjunto específico de aplicação de análise espacial? Né? Enfim, essa é uma discussão aí, não tem uma resposta fácil, podemos dizer assim. Então, eu gostaria de lançar aí a primeira enquete para o público, tá? Queria saber qual é a área de formação de vocês. A pergunta vai aparecer na tela, já deve ter aparecido aí a vocês. Gostaria que vocês respondessem, vou dar alguns segundos aí, que vocês respondam. Depois eu vou compartilhar o resultado com todos. Dando mais alguns segundos aí para todo mundo responder. Mais alguns segundos aí para as pessoas responderem. Tem umas últimas pessoas respondendo. Encerrando então. Compartilhando aí com todos vocês. Então nós temos aí quase metade é da geografia, quase 50 aí, 16 de engenharias, 3% só que é da área do marketing, 3% da área de administração e 32% de outras áreas. Se as pessoas que forem de outras áreas puderem colocar na área de questão qual seria essa área, agradeceria. A gente faz um pequeno apanhado aqui só para citar como exemplo aí quais seriam essas outras áreas. Temos gestão ambiental, ciência da computação, ciências sociais, estatística, biologia, geologia, epidemiologia, tecnologia da informação, público bastante diverso. Interessado nesse tema aí, conhecendo um pouquinho mais sobre esse tema. Interessante. Ciências matemáticas da Terra. Interessante, interessante. Continuando aqui então. Então eu vou apresentar aqui, discutir alguns modelos e dar alguns exemplos, tá? De modelos que são aplicados nessa área do geomarketing. É importante destacar que o geomarketing é baseado em modelos. Como assim? O mundo real ele é complexo demais. Né? Você não consegue capturar a complexidade do mundo real. Então você sempre trabalha com representações. Vou dar um exemplo. O que faz as pessoas irem naquela loja comprar? Aí, bem, vocês podem falar, a localização do ponto, aquele público é bastante interessante. Você tem um fluxo de pessoas naquela rua que é muito alta. Tem uma campanha publicitária boa. Por exemplo, o que mais? O atendimento é bom, as formas de pagamento são boas, enfim, eu posso chegar e listar uma série de condicionantes que poderiam ser favoráveis aí
ao aumento, a um grande volume de vendas daquele ponto de venda ali. Entretanto, nem todos vão ser medidos. Você vai acabar trabalhando com um grupo de variáveis restritas, aquelas variáveis que você considera que são mais importantes, né? Vou dar um outro exemplo, assim, só para fim de complementação. Por exemplo, vou dar um exemplo até fora. Você quer analisar a suscetibilidade de escorregamento de encosta. Tem nada a ver, tá, com o nosso tema aqui. Aí você vai pensar, a declividade é importante, a vegetação é importante, o volume de chuvas, talvez, a geologia, o tipo de solo, a ocupação, etc, etc, etc. Aí você vai pensar, a ação do vento, erosão do vento também faz parte. Mas ela tem um grau de contribuição menor, eu vou deixar ela de fora. Ela é difícil medir, ela é complicada medir, modelar, etc. Eu vou deixar ela de fora, já que ela tem pouca importância. Então, eu não consigo trazer, né, assim, até por questões práticas e pragmáticas, eu não consigo trazer a complexidade do mundo real todo, né? Além do que, quando eu meço, as minhas medidas, por exemplo, têm erros. E, por exemplo, também tem certos quesitos que são difíceis de serem medidos. Por exemplo, presença de uma marca. Qual é a presença de uma marca? Assim? Qual é a presença de uma marca naquele público-alvo? Como você vai medir isso? Você vai ter que adotar uma certa metodologia para fazer isso. Então, você não traz o mundo real na íntegra, você traz uma visão. E você vai elencar aquele conjunto de informações que você considera importante para o seu modelo. Certo? Então, você sempre trabalha com modelagem, modelos, visões do mundo real, visões restritas até por questões práticas, como eu disse agora há pouco. Tá? Então, geomarketing é baseado em modelos e ponto final. Tá? Bem, alguns exemplos aí. Estudo de atração do consumidor, qual é o poder de atração daquele ponto de venda, daquela marca. Modelos de deslocamento, tá? Localização de novos pontos de venda, segmentação do seu mercado, perfil consumidor. Qual é o perfil consumidor interessante aí para sua marca, né, etc. Retorno de campanhas, etc, etc, etc. Certo? Bem, esse slide acabou que eu já adiantei ele um pouco, não vou me prender muito nele, mas frisando só que eu não capturo o mundo real, eu capturo uma visão, uma versão simplificada dele. Tá? E uma vez que eu escolho o que eu vou capturar, aí eu vou escolher a maneira de medir. Né? Quando eu vou medir, eu tenho que escolher muitas vezes a metodologia de medição. Uma coisa fácil de medir é a temperatura em graus Celsius. Né? Eu pego aí, instrumento, meço, é uma coisa mais tranquila de se medir, comparado, por exemplo, à presença de uma marca, a eficiência de venda, por exemplo, poder de atração de um certo, por exemplo, certo shopping, enfim. Principalmente nessa área do geomarketing, você lida com uma série de variáveis que são complexas de você medir, que elas estão atreladas a uma metodologia. Tá? Que caso essa metodologia mude, isso também muda. Aí você pode pensar que isso talvez seja um motivo de fragilidade. Assim, então quer dizer que depende da maneira que eu vejo. Eu não acho que isso seja um motivo de fragilidade, não. A discussão do GIS, tá? A discussão dos dados espaciais desde a sua origem lá nos primórdios, os primeiros livros focados nessa área, já trazem essa questão. Que a gente não representa o mundo real, a gente representa uma versão simplificada e segundo os nossos olhos, o nosso entendimento. Tá? Um outro ponto importante que eu já saliento nessa área do marketing mais o gel, é que você recorrentemente tem que usar a estatística e é difícil fugir dela. Eu friso isso porque eu sei que a formação
de estatística de um graduado, ela é muitas vezes insuficiente para a estatística necessária que são usadas em diversos modelos, tá? Então, muitas vezes nessas equipes de geomarketing, você tem o estatístico, aquela pessoa especialista naquele tema ali, de tanto que você usa aquilo. Tá? Então, a estatística é recorrente, tá? Por N motivos. Temos que levar em consideração, eu já falei isso antes também, só para frisar, que quando a gente mede, a gente insere um erro. Esse erro, a gente tem que avaliar se ele não vai atrapalhar o resultado do meu modelo, resultado da minha análise, né? A gente diz tecnicamente que você tem uma margem de tolerância ao erro, tá? Então você tem que ver aí qual é esse nível de erro que você assume, que você consegue assumir dentro do seu modelo, dentro do seu estudo, para que você não comprometa o resultado. Já falei sobre esse tópico também, acabou que eu me adiantei um pouco no primeiro slide dessa sessão, mas enfim, você tem várias formas também de ver o mundo real. Isso no geomarketing, como eu já frisei antes, é muito presente, é muito baseado em conhecimento do negócio. Então, cada empresa acaba trazendo aí uma forma de medir, elencando um conjunto de variáveis necessárias para um certo estudo. Tá? Então vamos à segunda pergunta aí. Qual é a área de atuação de vocês? Não é a área de formação, mas sim agora a área de atuação. Se é empresa privada, empresa pública, vou dar um tempinho para vocês responderem. Já compartilhei o resultado. Já já vou compartilhar o resultado. Alguns segundos aí para o pessoal responder. Mais 5 segundinhos aí. Compartilhando o resultado então. Aí temos um equilíbrio aí entre empresa privada, empresa pública e estudante. Pessoas que estão ainda entrando no mercado e pessoas que já estão inseridas aí. Tem estudante e pessoas inseridas, tem aí de 35 para 62, né? Mas entre os três itens, público-privado, estudante, está bem equilibrado aí. O público hoje está bastante diverso. Na nossa outra apresentação, a gente teve uma concentração mais assim, de empresa privada e áreas de atuação de geografia e marketing. Mas vamos lá, vamos continuar. Lembrando que ao final teremos a sessão de perguntas. Uma pergunta também bastante recorrente que eu recebo é qual a literatura sobre essa área do geomarketing. Tá? Eu sugiro esse livro, ele é em inglês, escrito por um francês. Eu acho que ele compila bem, de uma maneira assim, bem didática e com nível de profundidade bem razoável sobre esse tema do geomarketing. Literatura brasileira, nós temos pouco, tá? Temos um que eu posso passar o link para vocês durante a pergunta, durante a sessão de perguntas, que me falha o nome certinho do livro, para não falar errado, na parte da sessão das perguntas eu coloco para vocês aí, mas esse livro ele é mais uma coleção de experiências, uma espécie de um diário, de um relato do que a pessoa assim passou nos seus projetos trabalhando com geomarketing. Não é um livro cadenciado, estruturado para construir
com conhecimento nesse tema, né? O que é geomarketing, como começou. Não é assim, é um conjunto de experiências, tá? Mas eu passo a vocês. Mas as opções de livro nessa área são muito restritas, muito mesmo. A nível nacional é praticamente nulo. A nível internacional ainda é um pouquinho restrito, tem poucas boas compilações. Essa daí seria a compilação que eu recomendo. É o meu livro base, é o livro que está do meu lado aqui até agora. É o livro que eu montei o curso, é o livro que eu montei essa apresentação. Enfim, é a minha fonte de consulta principal. Tá? Fica a dica aí. Vou falar um pouquinho sobre os modelos, então, agora. Eu falei já antes das considerações que precisamos ter, né, que é tudo baseado em modelos, que a gente escolhe as variáveis, as maneiras de medir influenciam, as maneiras de medir inserem erros, nós não representamos o mundo real na sua íntegra. Esse conjunto de ideias chaves que facilitam o nosso entendimento agora numa visão um pouco mais aplicada. Eu diria, assim, em termos de amplitude de aplicação e facilidade de aplicação, que se começasse assim, se o estudo nessa área está se iniciando, nessa área do geomarketing, se, por exemplo, a sua empresa está começando a adotar isso, etc., eu recomendo começar aí um pouquinho com a análise multicritério. A análise multicritério, ela ganhou corpo nos anos 60 na indústria, e ela é baseada, ela era feita para apoio à decisão. Tá? E ela é feita, inclusive, também olhando uma decisão no espaço, mas não com essa riqueza toda de visão espacial que temos hoje, era uma coisa muito mais restrita. Mas já começava ali essa questão de olhar o seu espaço. Tá? Bem, então a análise multicritério não é uma coisa que surgiu no geomarketing em si. Existe já há um certo tempo. É uma análise baseada na experiência do especialista ou de um grupo de especialistas. Tá? Então a gente diz aí que é um método empírico. Certo? E isso eventualmente abre algumas críticas, assim, mas é um método empírico e tal, mas eu vou defender um pouco mais à frente que não é o método ser empírico que faz ele ser bom ou ser ruim. A gente já vai chegar nisso. Então, como é que é o processo? Você vai fazer uma análise de um certo estudo, dinâmica, enfim, e você elenca quais são aqueles critérios que você estima, baseado no seu conhecimento ou no conhecimento de um grupo, você elenca quais são os critérios que influenciam naquele processo. É aquele exemplo que eu dei agora há pouco, por exemplo, de suscetibilidade à erosão, né? Então, declividade, geologia, solo, vegetação, etc, etc. Certo? Bem, e então você tem que, de alguma maneira, modelar, né, bolar uma forma de você simular a interação entre esses critérios. Né? Ok, então, para o ponto de venda aqui, para eu aumentar, por exemplo, para eu analisar o potencial desse ponto de venda que eu vou criar, eu preciso de informações aí do meu público-alvo, socioeconômicas do meu público-alvo, eu preciso de informações de infraestrutura. Por exemplo, eu quero abrir uma lanchonete, tá? Só para dar nomes aos bois aí. Se eu tiver, por exemplo, um grande comércio perto, né, que me gere... Um grande comércio não, mas alguma atividade econômica próxima que gere um fluxo de gente naquela rua, como uma escola, né, um conjunto de bancos, por exemplo, cartórios, enfim, qualquer atividade que gere fluxo de gente ali é bom. O preço relacionado ao público-alvo também é importante, que se você coloca aí, por exemplo,
preço alto para o poder aquisitivo das pessoas que passam ali, você não atinge aquele público. Enfim, então você vai elencando o que seria essas variáveis importantes, né? E tá, ok. Então tem essas coisas todas aqui. Então como cada critério influencia em qual outro? O que é mais importante? É mais importante o preço ou eu estar em um lugar que tem um grande fluxo de gente, pessoas, certo? E aí você vê, é mais importante o preço, mas é mais importante quanto? E aí você, por exemplo, você dá um peso, eu acho que o preço tem peso 8 e a questão do fluxo de pessoas na porta tem peso 6, é menos importante, mas ainda continua sendo importante. Enfim, então você tem essas questões aí de como associar esses critérios e tem vários métodos, tá? A análise multicritério é um conjunto de técnicas, todas baseadas aí em métodos empíricos, onde você elenca critérios e de alguma forma associa esses critérios, tá? A forma de associar é que é diversificada. Então, eu tô dando um exemplo aqui do que é o método mais comum de análise multicritério, tá? Que é através da média ponderada. Essa daí seria, assim, em termos quantitativos, a mais aplicada. Média ponderada, provavelmente, todo mundo aí, todos vocês, algum dia já usou, né? Para quem não lembra, vou dar um exemplo que provavelmente muitos vão lembrar aí. Imagina, lá na faculdade, quando o professor chegava e falava, o trabalho tem peso 3 e a prova tem peso 5, tá? Então aí você sabia que você tinha que pegar a nota do trabalho e multiplicar por 3, né? A nota da prova multiplica por 5 e divide tudo por 8. Isso é média ponderada, ok? Então você vai elencar os seus critérios, vai dar peso, você faz a multiplicação de peso-valor, depois você divide pelo somatório de pesos, certo? Divide aí pelo somatório de pesos. Essa seria a ideia. Exemplozinho aqui, exemplozinho relativamente simples, mas bastante ilustrativo. Imagina que uma empresa quer instalar um centro de pesquisa agrícola aqui no Brasil, tá? Então, no primeiro momento, você tem como área potencial qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar você pode instalar. Mas aí você começa a elencar uma série de fatores assim que tornam a instalação daquele centro, naquele município mais desejável, né? Mais interessante. Questões de infraestrutura, questões sociais, etc. Tá? Então, ao final desse processo, você vai sair de um nível de possibilidade do Brasil. Eu posso instalar esse centro de pesquisa em qualquer lugar do Brasil para certas áreas potenciais. E aí, naquelas áreas potenciais, você pode fazer um nível de detalhamento no seu estudo maior, tá? Bem, passando aqui. Exemplozinho então. Então, só para ilustrar, eu poderia elencar isso aqui. A proximidade com a hidrografia tem peso 3. Fertilidade, o grau de fertilidade aí tem peso 5. IDH, que seria aí o fator social, tem peso 4. Proximidade com vias faz coar a produção, 3. Unidades de conservação, ser próximo aqui é ruim, você não quer ficar próximo de uma UC, tá? Por isso que eu botei aqui reverso, ok? Reverso, que aí você ser próximo é ruim, tá? E você vai excluir definitivamente, nem vai considerar as áreas dentro de unidades de conservação, tá? Então você entra com esses elementos aqui, joga numa fórmula, que é a média, que eu pego o peso de cada critério, multiplico aqui pelo que eu chamo de pesos internos, que eu já vou falar um pouco mais à frente, divido pelo somatório de pesos. Nesse meu exemplo aqui, o resultado final vai entre 0 e 5. 0 é uma área de baixo potencial, 5 é uma área de altíssimo potencial. Tá?
Então eu sempre vou ter aí um resultado com 0 a 5. Mas isso eu estou falando dos pesos externos. No peso que eu vou dar para hidrografia, ser próximo à hidrografia. Ok, mas o que é ser próximo? Você tem que estipular uma distância formal, né? Ah, ser próximo é 3 mil metros, sei lá. Tá? Então você diz qual é esse patamar. Eu trouxe como exemplo aqui o peso interno da fertilidade, que é o segundo item, lá, o segundo critério. Então tem essa escala de classificação que vai de boa até desaconselhável, e os pesos também variam aí entre 0 a 5. Tá? E no final eu tenho... Deixa eu mostrar o resultado primeiro aqui, tá? Depois eu volto naquele slide que eu pulei. Esse é o resultado. As áreas em azul, eu tenho aí uma potencialidade acima de 4. Eu agrego aquele conjunto de critérios a um nível suficiente, né, para que eu considere aquelas áreas em potenciais. Então, insisto, estou saindo de um escopo de possibilidade do Brasil inteiro para essas manchas em azul. Nessas áreas eu posso fazer um estudo com mais nível de detalhamento para tomar a decisão final. Tá? Esse aqui seria o roteirinho, né, para você fazer análise multicritério aí. Primeiro, escolher as variáveis, os pesos externos. Aqui está errado, tá? É pesos internos, mas acabou aqui que ficou externos também. Aqui é pesos internos nesse item 3. Então, você aplica a chamada álgebra de mapas. A álgebra de mapas é o nome que o software de sistema de informação geográfica fornece. Tá? Então, se você já usa algum sistema de informação geográfica, QuantumGIS, ArcGIS, GVSig, entre tantos outros aí, ok? Esses softwares que trabalham com dados espaciais, enfim, o nome da ferramenta que faz a análise multicritério por meio da média ponderada, tá? É a álgebra de mapas. Aí, o mais importante, você tem que averiguar o seu resultado. Como assim? Você tem que ver se o seu resultado reflete o mundo real. Não adianta que o seu modelo reflita um mundo de fantasia. Ele tem que refletir o mundo real, né? Seja em um cenário presente ou futuro, né? Você quer que o seu modelo forneça uma resposta com nível de acerto. Né? Então você tem que avaliar o seu modelo. Há várias maneiras de fazer isso, mas é importantíssimo não perder isso em mente. O seu modelo pode ser uma continha de soma. Somar A com B. Se ele reflete o mundo real, o que acontece no mundo real com certo nível de assertividade, de confiança, o seu modelo é bom. Não é a complexidade do modelo, não é a pirotecnia que você utiliza no modelo que vai dizer se ele é bom ou não. Tá? Mas é certeza que você tem que ele reflete o mundo real com certo nível de precisão. Né? A gente sabe que na prática dificilmente você alcança, ou você não alcança, podemos dizer assim, o modelo perfeito. Ok? E aí no final você toma a sua decisão, seja ela qual for. Esse seria o processozinho aí da análise multicritério, que eu insisto, seria aí o tipo de análise que eu recomendaria no início de estudo, seja para quem está estudantes que estão querendo se inteirar um pouco mais dessa área, entrar nessa área, ou seja, empresas aí que estão querendo adotar, se aprofundar nessa parte do geomarketing. Resultado eu já mostrei. Frente aos outros métodos que a gente vai ver aqui à frente, ele é um modelo de relativa fácil implementação. Tá? Ok? A crítica dele de ser empírica, eu contra-argumento, eu nem digo se ser empírico é melhor ou não. Tá? Mas somente ser empírico não quer dizer que ele é um modelo mais fraco ou não.
que importa é se o resultado dele reflete o mundo real, né? É o que eu estava falando agora há pouco. Eu vou citar como exemplo foi um projeto nosso que aconteceu já tem uns 5 a 6 anos, talvez até um pouco mais. Era uma tese de doutorado, estava sendo feita aqui, e a proposta tem nada a ver com geomarketing, tá? A proposta era entender o processo de inundação de um vale, né? Chovia longe, assim, a cabeceira da bacia, em vários pontos, e um dia, 2 dias, depois o rio vinha, subia, alagava pasto, perdia esse gado. Ninguém plantava ali que sabia que acontecia essas chuvas e tal, se criava gado ali, né? Mas o intuito era entender para que o fazendeiro pudesse tocar o seu gado para pontos mais altos, assim, com mais calma, com mais antecedência. Esse é o grande objetivo desse estudo, era entender como se dava essa dinâmica para inundação, né? E gerar um modelo que pudesse, assim, olha, choveu tanto hoje naquele lugar, o rio aqui vai subir 1,5 m, sei lá. A ideia era essa. Aí era assim, a aluna de doutorado e seu orientador, eles fizeram até um trabalho bom, mas durante boa parte do projeto ficou assim. Eles estavam bolando o modelo ainda estava sendo enriquecido, etc, etc, etc. Aí o modelo dizia, ó, vai subir 1 m. Aí tinha um fazendeiro que morava lá há décadas e falou, ó, vai subir 1,5 m. Subiu 1,5 m. O modelo dizia que era 1, mas o fazendeiro dizia que era 1,5 m, era 1,60 m. Nossa, assim, tá? Aí o modelo dizia que ia subir 1,5 m. O fazendeiro dizia que ia subir 30 centímetros. 30 centímetros. Tá? E aí você tinha o fazendeiro pelo seu método empírico, que ele olhava para a serra, via as nuvens assim e tal, e tirava esse número aí, né, da experiência dele, do seu método empírico, e o método estatístico lá não estava dando certo. Okay? Então, enfim, método empírico nem sempre é um método ruim. O mais importante é que ele reflita o mundo real. O método da análise multicritério, que eu dei como exemplo aqui, ele é mais usado na parte das geotecnologias, tá? Ele tem uma ampla aplicação nesse nicho. O pessoal do marketing usa em menor grau. A análise multicritério ainda hoje, é usada em várias empresas para vários estudos. Como exemplo, eu estou trazendo aqui um estudo de 2011, tá, que foi apresentado em um evento científico importante da área das geotecnologias, que não deixa de ser um exemplo de geomarketing. Tem esse arquivo em PDF aí. E tem esse segundo exemplo, que seria um modelo assim mais elaborado para você fazer o levantamento dos pesos. Esse levantamento dos pesos, ele é um pouco complicado, né? Ainda mais quando você tem que agregar conhecimento de uma equipe. Então, segundo o conhecimento daquela equipe, os pesos são esses. Você fazer isso é complicado. Tem várias técnicas que propõem maneiras de você elencar esses pesos, né? E aí tem esse segundo exemplo aí tem um desses métodos mais elaborados, fica aí como leitura complementar, tá? Ok. Vou falar agora de modelos gravitacionais, o nome parece um pouco esquisito, mas não é só um pouquinho. E modelos interativos, principalmente interativos competitivos, que eu vou falar o que é já já. Tá? Esses modelos nasceram no marketing. Então são modelos aí que nasceram no marketing, já bebendo aí da fonte do geomarketing já. Tá? Eu vou começar falando dos modelos gravitacionais. A ideia original é fazer um modelo baseado
tá? Na gravitação de Newton, na física, ok? Então, a massa do corpo influencia no poder de gravidade, aceleração, certo? Gravidade. Então, é como se, se eu tenho um ponto de venda, esse ponto de venda fosse um planeta. Quanto maior o poder de atração desse ponto de venda, seja porque a marca é mais forte, seja porque a quantidade de itens que são ofertados aí são mais completos, enfim. Seja o motivo que for, esses motivos seriam aí, agregariam a massa, seria um planeta maior, tá? Um corpo celeste maior, que aí um corpo pequenininho seria a Lua, né? E um corpo grande seria Júpiter. Ok? Então a massa do ponto de venda seria o poder de atração. E a distância aí funciona como critério de atenuação a essa força de atração, certo? Então, deixa eu avançar aqui só para mostrar a ideia básica, depois eu volto. A ideia é essa: eu tenho um certo consumidor, ele tomou a decisão, eu preciso comprar esse item, eu preciso obter esse serviço. Ele já tem essa demanda, tá? Modelo gravitacional não analisa a demanda. Analisa a partir de um ponto que existe a necessidade, você parte dessa necessidade consolidada, tá? Em que ponto de venda aquele consumidor vai, tá? Entendam aí a casinha maior como aquela de maior poder de atração. Então, o consumidor, tá? Ele tem 3 forças de atração aí. Uma para cada uma das lojas, dos pontos de venda. Eu estou dizendo que o consumidor está na posição I. Posição I é, por exemplo, onde ele mora, tá? Onde o consumidor mora é a posição I. Ele vai escolher uma das lojas nas posições aí, ou J1, ou J2, ou J3, certo? Então você tem uma força de atração. Essa é a ideia básica, eu já vou explicar um pouco mais. Mas só para fechar esse slide anterior aqui, principalmente o pessoal da geografia deve conhecer esses termos aqui que eu vou falar, que esse modelo gravitacional ele é baseado na teoria dos lugares centrais e o princípio do menor esforço de locomoção. Tá? Você vai dar uma preferência a ter acesso a um bem, a um serviço que esteja mais próximo de você. Esse não vai ser o único critério, mas esse vai ser um dos critérios, certo? Ressalto que modelos gravitacionais não podem ser usados em qualquer ramo comercial, tá? Nem todos os tipos de ramos, modelos gravitacionais são pertinentes. Eu vou dar alguns exemplos um pouco mais à frente de alguns estudos que apontam se é pertinente ou não. Tudo começou, o modelo gravitacional começou com o tal do modelo de Ruff. Ruff ou Ruff, ok? Esse foi o primeiro modelo aí que iniciou essa série de modelos gravitacionais. Ele foi uma quebra de paradigma, tudo bem? É importante ressaltar que o resultado dessa fórmula é uma probabilidade entre 0 e 1. Então eu vou testar o seguinte: o consumidor na posição I, onde ele mora, né? Vamos supor, onde ele mora, qual é a probabilidade dele escolher a loja J1? Vamos supor que J1 seja essa daqui, a que está mais em cima, tá? A chance é de 30%. Tudo bem. O modelo ainda diz, a chance dele escolher essa outra loja é 50%. E essa terceira é 20%. Então vai dar 0,3, que é 30%, né? 0,5 e 0,2. A soma dá 100%. Então, o consumidor necessariamente vai, nesse modelo, né? O consumidor necessariamente vai escolher
uma das 3 lojas. Mas ele tem uma probabilidade de escolher cada uma delas, que o somatório dá 100%. Isso é dado por essa fórmula. Essa fórmula aqui, eu não vou entrar em grandes detalhes, até porque a nossa apresentação assim, ela não dá tempo, mas no final dessa sessão da apresentação tem algumas referências e tem bastante trabalho, assim, projetos finais na área de administração de marketing, economia e também na área da geografia que fala desse modelo de Huff. Tá? Mas, enfim, o modelo dele se baseou no seguinte. O poder de atração de consumidor de uma loja está diretamente associado à área de venda da loja. Como ele chegou a essa conclusão? Bem, a gente tem que entender que ele fez esse estudo para a loja de produtos esportivos numa cidade dos Estados Unidos, que me fugiu agora qual. Tá? Mas uma cidade grande lá. Então, ele estudou esse poder de atração e viu que havia uma relação. As lojas de maior área de vendas atraíam mais forte o seu público. O seu público vinha de mais longe. Tá? Isso não estava associado necessariamente à área de venda, mas uma área de venda maior, você tem uma diversidade de produtos maior também. E de você ser de maior porte, a princípio você consegue ter um preço menor também. Enfim, no fundo, a área de venda da loja refletia, né, um conjunto de características que acabavam atraindo mais pessoas, mas não pela área em si, né, mas por essas outras questões. Então, ele, naquele estudo dele que ele fez, naquelas lojas de departamento, naquela cidade, ele chegou a essa fórmula daqui. Tá? O SJ é o tamanho da área de vendas da loja J, e o TIJ é o tempo de deslocamento, é o tempo de acesso do consumidor no ponto I, que é onde ele está, até a loja J. Tá? Mas eu não vou entrar em detalhes dessa fórmula, não. Repito, o resultado final é a probabilidade do consumidor ir escolher a loja em J. Certo? Então, esse modelo foi uma quebra de paradigma. Iniciou-se, então, os modelos gravitacionais. Claro que, como eu já frisei, esse estudo funcionou para aquela situação que foi avaliada lá, estudada. Não pode ser replicada aí, em outros estudos sem uma análise prévia. Tá? Mas então começou a surgir modelos mais neutros. Modelos que você pudesse facilmente adaptar, tá, ao seu negócio, ao seu estudo. E dificilmente hoje o modelo de Huff ele é aplicado de maneira pura, né? Hoje você tem modelos que são gravitacionais, mas na verdade são mistos. Não são somente gravitacionais, tá? Utilizam outras informações que não estão relacionadas somente ao poder de atração e a distância do consumidor para aquele ponto de venda. Tem outras variáveis embutidas também. Então a gente chama de modelos mistos. E tem uma tabela que está dividida em 3 partes aqui, nos 3 próximos slides, que eu tirei daquele livro que eu recomendei alguns slides atrás. Tá? E o que esse autor fez? Ele fez uma pesquisa bibliográfica, né? E ele viu, olha, por exemplo, agência de turismo, aplicações de modelos de geomarketing, tá? Sejam à esquerda aqui é puramente gravitacional, ou seja, poder de atração e distância, tá? É misto, que envolve poder de atração e distância, mas outras variáveis, tá? Ou sem poder de atração, que ele chamou aqui
daqueles clientes que somente estão passando ali, tá? Então, se para, por exemplo, a agência de viagem, ele encontrou estudos que eram modelos puramente gravitacionais e também estudos mistos, que ele botou aqui no centro é um misto equilibrado, né? À esquerda é um misto mais tendencioso a gravitacional, tá? Aí à direita aí mais tendencioso a não gravitacional. E assim ele fez para vários tipos de negócios. Lojas de animais, pontos de ônibus, e assim vai. Tá? Tem vários aqui, essa apresentação já passei o link a vocês. Eu peço para que o Estevão passe o link, né, mais uma vez via chat para quem não pegou. E aí vocês podem olhar essa tabela com mais calma. Bem, a segunda parte dela são outras áreas de atuação aí, outros negócios, atividades econômicas. Bem, e a terceira e a última parte. Dentre dos modelos mistos, quer dizer, aqueles que envolvem massa, poder de atração e distância, mas outras variáveis também, os modelos de interação espacial ocupam um lugar de destaque. Tá? Então, vou falar um pouquinho deles. Cabe frisar, tá, que se você utilizar em algum projeto de geomarketing o modelo gravitacional ou um modelo de interação espacial, você vai estar na frente do uso do geomarketing aqui no Brasil. Okay? O patamar do geomarketing que tem lá fora é bem distinto do que se tem aqui. Lá fora tem as mesmas características, é uma área nova, muitas empresas ainda estão adotando, etc, etc, mas lá estão alguns passos à frente, aí estão alguns anos à nossa frente. E lá isso ainda é cereja do bolo, mas aqui assim, é o que há de mais evoluído. Ok? Então, se porventura você já usou, ou se você usar em breve, saiba aí que você já está dentro dessa área do geomarketing, já está bem. Ok. Modelos de interação espacial são muitas vezes baseados também em conhecimento. Como quase todos os modelos do geomarketing, em algum momento você entra aí a questão do conhecimento. É como você, assim, como é que eu vou tomar a decisão de abrir um ponto de venda? Como é que é feito hoje? Maneira empírica, né? Nada mais natural que continue empírico aí quando você entrar também com essa questão espacial. Até porque tem certas variáveis que são difíceis de você medir de fato. Bem, entre os modelos de interação espacial você tem o MCI, tá? Que é o modelo de interação competitiva multiplicativa. MCI aí tem o maior uso entre os modelos de interação espacial. A fórmula dele tem um aspecto um pouco feio, tá? Apesar que não é nada de outro mundo, são somatórios e produtórios, ok? Mas ele assim, até certo ponto, ele é parecido com uma média ponderada, misturada com o modelo de Huff. Tá? Você elenca quais são os pesos. O peso está representado aqui como beta. E você elenca claro, também as suas variáveis que aqui estão representadas pelo x, k e j. Tá? E você tem um conjunto de variáveis, de x's, vamos dizer assim, e para cada x você tem um beta, que seria o peso. Mas o resultado final é que nem o Huff. É a probabilidade do consumidor ir ser atraído ao ponto aí de consumo J. Tá?
Então é um mix entre a média ponderada e o modelo de Huff. Tá? Tem um exemplozinho aqui de aplicação. Esse resultado é um exercício que a gente faz até no nosso curso aqui de geomarketing. Esses pontos, eu tenho 30 pontos aí. Esses pontos representam shopping centers aqui na cidade do Rio de Janeiro. Os shopping centers são de 2009, se eu me lembro bem. Tem 2 novos, mas enfim, hoje são 32, mas nesse exemplo são 30 aí. E o pontinho azul na tela, está no meio dessa área verde, é o Norte Shopping. É um grande shopping aqui na nossa. É um grande shopping aqui no Rio. Tá? E a área em verde são as áreas onde o Norte Shopping tem um alto poder de atração. Tá? Tem uma rampa de cor do lado direito do nosso slide, né, que diz ali que a probabilidade 1, que é 100%, né, são tons de verde, e 0 são probabilidades próximas de 0. Okay? Então você vê a área aí onde o Norte Shopping tem um grande poder de atração, mesmo frente a outros shoppings aqui. Tudo bem? Esse é um resultado do MCI. O que foi usado nesse exemplo como variáveis? Deixa eu ver se eu lembro de cabeça aqui. Quantidade de lojas, quantidade de salas de cinemas, de teatros, de vagas no estacionamento e a distância. Questão da distância, porque senão não vira um modelo espacial. Não é pelo fato de ter a distância propriamente dita, mas é ter uma variável que altera o seu valor conforme o ponto no espaço que você está, no ponto onde o consumidor está, né? A quantidade de lojas, ela é o mesmo valor se o consumidor tiver a uma quadra do shopping ou do outro lado daquele bairro, né? Então não são variáveis que se alteram conforme a posição do consumidor. Então você tem essas 5 aí: distância, vagas na garagem, cinemas, lojas e teatros. E aí a gente chegou a esse resultado aqui. Tem outro exemplo. Tá? Essas áreas essas áreas vermelhas, alaranjadas aí, são as áreas onde não há uma atração predominante de um shopping. Há 2 ou mais shoppings dividindo o poder de atração aí. Tá? É como se a esforço estivesse um pouco se anulando, né? E aí a gente trabalhou com a ideia que essas áreas onde a atração é dividida, a gente pode entender que ali não há um shopping de atração predominante. Logo, pode ser um lugar interessante para que eu localize um novo shopping center. Então, a maneira que você trabalha isso é a mais diversa possível, né? Aqui é uma comparação entre o poder de atração do Norte Shopping versus o poder de atração do Barra Shopping. São 2 grandes shoppings aqui do Rio. Tá? Então está uma comparação aí, onde um ganha, aonde na verdade o Norte Shopping ganha, do Barra Shopping está em verde, aonde ele perde está em vermelho. Onde o Norte Shopping perde para o Barra Shopping. Material complementar para vocês acessarem aí. Eu escolhi esse material não apenas como um material assim qualquer, mas dentre a minha lista, aqueles que eu acho mais didáticos também, para quem está começando um pouco nessa área, para quem está querendo entender mais sobre isso e pegar exemplos assim que sejam relativamente fáceis de serem reproduzidos, tá? Mas esse é um outro ponto de cuidado que você não pode necessariamente pegar um modelo aplicado em um setor ou até em uma empresa e trazer para a sua, porque a sua empresa tem características próprias, peculiares, né, que não permitem que você possa deliberadamente apenas pegar um exemplo que deu certo para, por exemplo, maximizar a venda de bananas, maximizar a venda de maçãs talvez seja um outro modelo. Tá?
Falando um pouquinho de outras análises que vocês podem usar no geomarketing. Estudos de concentração. Você quer saber concentração, por exemplo, de pontos de venda, ou de volume de vendas, ou de consumidores, etc, etc, etc. Então você usa um modelo chamado kernel, tá? É um comando relativamente comum dentro de softwares de sistemas de informações geográficas, certo? E aí você tem, por exemplo, esses pontos aqui são escolas de nível fundamental, tá? Aqui na nosso município. E aqui são as concentrações. Então as manchas mais escuras representam áreas de maior concentração. Então você passa de uma visão de uma maçaroca de pontos, tá, para uma visão aí de regiões onde acontece uma maior concentração. Insisto, isso pode ser feito, por exemplo, para o seu público-alvo, para o seu público consumidor, vamos supor. Esse é um comando relativamente simples. Você consegue utilizar dentro dos softwares de GIS aí. Um outro comando que é bastante usado, e às vezes não é usado com o devido cuidado, é o buffer. A ideia do buffer é similar a esse desenho daqui. Esse desenho, eu tenho pontos, eu tenho áreas que são regiões que contêm todos os pontos que estão a uma distância igual ou menor a um raio, né, daquele seu centro, daquela sua referência. Você pode usar esse buffer, aí ele gerou o buffer aqui, por exemplo, de distância de 1.000 metros, em amarelo, em azul 2.000 e em vermelho 3.000 metros. Tá? Enfim, e aí você pode... você analisa a questão da distância, como por exemplo no RUF, em modelos gravitacionais, em modelos de interação espacial, você trabalha com a distância muitas vezes utilizando essa ideia de buffer, né? Que você, insisto, pode usar também para linhas e polígonos, não necessariamente o buffer precisa ser aplicado em pontos, mas ele tem a mesma finalidade. E aí, por exemplo, imaginem que eu aumento um pouco esse buffer daqui, onde eu estou passando o mouse em cima, eu aumento mais esse buffer, né? E aí eu começo a pegar essa porção, essa outra ponta que está atravessando o rio, né? E aí, bem, essa área em vermelho começa a tocar essa parte residencial do outro lado do meu rio, certo? E aí então considero que os consumidores que estão nessa porção, tá, têm o mesmo esforço para chegar naquele ponto de venda do que, por exemplo, o outro que está aqui, que está no mesmo lado do rio. Em outras palavras, o buffer ele considera sempre a distância em linha reta, ele não considera nenhum obstáculo, né? Seja um rio, uma cadeia de montanhas, né? E ele considera sempre que você se locomover em qualquer sentido tem o mesmo custo, né? Tem o mesmo peso, certo? Então o buffer ele pode ser usado sim, mas tem que ter algumas cautelas em relação a essa questão de não considerar obstáculos e sempre considerar que todos os sentidos aí têm a mesma impedância, a mesma resistência para locomoção. Mas é um recurso muito fácil de ser utilizado. Um exemplo aqui que a gente poderia... Opa, pulei o slide. Um exemplo que a gente poderia usar o buffer. Eu tenho pontos de delegacias de polícia aqui, estações policiais, né? E nesse Vzinho, onde tem esse check aqui, esse ok, esse Vzinho vermelho, né? São regiões onde é recomendável que você instale, tá? Uma nova estação policial, que pelo buffer você chega a essa conclusão aí, tá? São áreas que acontecem crimes, né? E não há aí um nível de cobertura através das estações.
certo? Isso é um exemplo que você poderia utilizar. Entretanto, se você quiser avançar um pouco mais na sua técnica, você pode utilizar recurso de área de serviço, tá? Como eu, por exemplo, estou usando aqui. A área de serviço considera o deslocamento necessariamente em cima da infraestrutura de transporte, não em linha reta, né? Mas considera que o deslocamento só é feito em cima de ruas, rodovias, enfim, tá? De vias de transporte. Os exemplos geralmente são com ruas, né? Arruamentos. Aí nesse exemplo, nesse desenho que eu trouxe aí, a gente pode ver que a mancha ela não tem um formato circular e tem uma espécie de barreira que impede o avanço dela, né, mais para o norte. Tem uma linha como se dividisse. De fato tem, que é, que é uma linha de trem, tá? Que tem poucas comunicações de um lado da linha de trem para outra, tá? Então, só acaba acontecendo uma comunicação nesse trecho onde eu estou passando o mouse, certo? Eu estou passando o mouse aqui, nesse entroncamento, e aí sim a área de serviço avança para o outro lado. Um exemplo com áreas de serviço aí com vários pontos. Esses pontos, assim, só a título de curiosidade, esses pontos é, são unidades de atendimento, saúde, com profissionais especializados para atendimento de adolescentes. Tá? Foi um estudo que a gente fez aqui, o LabGIS. Uma outra análise comum, recorrente, é você trabalhar com área de influência. Qual é a área de influência daquele ponto de venda? Qual é a área que ele cobre? Né? Qual é a área que eu consigo, de maneira eficiente, atrair clientes para aquele ponto de venda? Tá? Você tem várias formas de medir essa área de influência primária, sendo que uma das principais, assim, uma das mais fáceis de aplicação de uma das de mais fácil aplicação e que dá um resultado bom, seria você gerar esse gráfico de concentração aqui. Tá? Eu estou olhando a concentração conforme a concentração de clientes aumenta de acordo com a distância. O eixo X, a distância em quilômetros, tá? E o eixo Y é o total de percentual acumulado. Por exemplo, eu em 5 quilômetros de distância daquele ponto de venda, certo? Eu tenho 80% dos meus consumidores ali. Tá? Então, 80% dos consumidores que eu mapeei, que eu sei onde eles moram, tá? Moram a menos de 5 quilômetros do meu ponto de venda. E onde eu escolho a quebra dessa área de influência primária? A gente pode ver que o gráfico tem um alto grau de coeficiente angular, né? A linha cresce rapidamente, em taxa rápida, até que um certo ponto ela quebra, né? Ela tem uma inflexão, onde ela começa a crescer, aqui o valor de Y cresce numa taxa menor conforme o valor do eixo X aumenta. Esse ponto de inflexão aqui seria o ponto de quebra, onde se estabelece o limite da área de influência primária, onde a sua concentração para de crescer a altas taxas, tá? Começa a haver uma perda. Então, o gráfico costuma ter, sim, claro que nem sempre tem, mas em muitas práticas que eu já fiz, projetos que eu já fiz, esse ponto de inflexão acontece. Tá? É nesse ponto aqui. Então, a gente considera que mais ou menos 1,5 km, né, seria o limite da área de influência primária daquele ponto de venda, aglomerando ali um pouco mais de 60% dos consumidores que eu analisei.
E aí, por exemplo, você pode gerar buffers, como é o caso aqui desse desenho, ou pode gerar também áreas de serviço. Tá? Então eu analiso aqui até a área de cobertura. Eu posso ver aqui que tem áreas de sobreposição. Esses são dados reais até, tá? É uma rede de mercados aqui no município. E você vê que há áreas aqui de sobreposição de zona de influência primária. Tá? Isso necessariamente não é ruim, mas isso tem que ser, eu diria, justificado. Né? E o Eppelbaum, ele trouxe, através de um estudo dele, zonas de onde, assim, ele não está trazendo aqui uma regra, uma lei, ele está trazendo tendências. Ele fez um grande apanhado em vários estudos de área de influência e ele viu que a área de influência primária é onde, em média, de 50% a 70% dos seus consumidores estão. Tá? Então é um raio aí, ok? É uma distância que geralmente fica entre 50 a 70. Ele não está afirmando que sempre é, insisto. Ele está dando ali que diversos estudos, quase todos, tá, apontam para esse comportamento aqui entre 50 a 70. A secundária é de 20 a 30 além da primária, né? E a terciária entre 10 e 20 além da secundária. Então ele trouxe essas margens aí. Esses patamares são bem aceitos. Naquele gráfico que eu trouxe antes, que é um gráfico baseado em dados reais, tá? A margem ali de inflexão do meu gráfico estava um pouco acima de 60%, alinhado então a esse patamar dito aí para o nosso amigo William. Tudo bem? E a última enquete, se vocês têm algum interesse de aplicação do geomarketing, sim, um tema específico, tudo bem? Então, estou passando o questionário para vocês, já deve estar na tela. Vou dar algum tempinho para vocês responderem. Façam as suas perguntas, elas serão respondidas já aqui na parte final, daqui a pouquinho. Há mais alguns segundos para o pessoal responder. Mais alguns segundos. Vou encerrar a enquete. Compartilhar com vocês. Tá? Então, temos cenário razoavelmente equilibrado, né? 26% não tem um tema específico a aplicar o geomarketing hoje, né? 18% na localização de pontos de venda, 14% no perfil consumidor, 18% em acesso, acessibilidade e 25% em alguns outros temas. Ok. Vamos voltar aqui. Para fechar, então, a apresentação, já que eu estou falando que geomarketing é baseado em modelos, geomarketing é baseado em modelos, etc, etc, como modelar o seu estudo? Obviamente, não vai dar para que eu entre em detalhamentos do estudo de cada pessoa, né? Cada estudo tem suas características próprias, mas esses aqui são alguns pontos chaves. Primeira coisa, antes de começar a falar sobre o modelo, é sempre ter em mente que o modelo por si só não basta. Tá? Ele é uma prova de conceito ou de conhecimento, ele tem que ser confrontado com o mundo real, para que você valide. Tá? É comum que o seu modelo vá se aprimorando ao longo do tempo. Aconteça aí
um processo de feedback positivo. Quer dizer, você roda a primeira versão do seu modelo, a experiência que você adquire, né, ela ajuda você a melhorar ainda mais aquele modelo, certo? E assim você vai entendendo melhor a dinâmica espacial e como modelá-la, né? Entrando assim na questão do marketing espacial, constituindo de fato um conhecimento espacial, juntando o marketing e o espaço em cima daquele tema, né? Nós podemos dividir os modelos naqueles baseados em conhecimento e matemáticos, tá? Matemáticos / físicos, que entra aí os estatísticos também, certo? O geomarketing foca mais na questão do baseados em conhecimento. Uma armadilha que eu já vi várias equipes já nessa armadilha é sair do foco. Você tem que o geomarketing é um mundo novo. Quando você começa a caminhar com essa trilha, você começa a ver um novo mundo de possibilidades, né? E aquilo pode encher os olhos, deve até encher, até bom que encha, mas você não pode se perder naquelas perspectivas e fugir do seu foco inicial. Se você, ao final do seu projeto, do seu estudo, tá? Você olhar para o seu modelo e perceber quais são as falhas dele, isso é ótimo. Na próxima tentativa não, no próximo estudo, na próxima aplicação, tá? Você melhora. É tão importante entender a parte positiva do modelo, o que ele faz bem, tão quanto o que ele faz mal, as limitações. Exatamente para que você não tome uma decisão assumindo uma premissa em cima de um modelo que não é bom para você assumir aquela premissa. Ele é limitado naquele ponto, tá? Então, tão importante quanto entender os prós é entender as limitações. Bem, você deve elencar quais as variáveis que você precisa, tá? E como medi-las, qual vai ser a metodologia de medição. Como eu disse, tem variáveis fáceis de serem medidas, como a altura, uma elevação, temperatura e outras mais complicadas, tá? Como a força de uma marca. E, bem, muitas vezes nesse processo de medição, você não consegue estudar, né, a sua população inteira. Você estuda só um pequeno grupo, aí você faz um processo amostral. Nesse processo amostral, recorrentemente, aí, 99% das vezes, eu acho que eu posso dizer isso, você cai em estatística, tá? Nesses processos amostrais. Se você não sabe quais as variáveis são importantes no seu processo, que isso também pode acontecer, é um processo, um estudo pioneiro, a nossa empresa não entende bem como a questão espacial influencia no nosso processo, aqui de tal, enfim. Você tem métodos específicos para que você jogue uma massa de variáveis, tá? E aí essa técnica diz quais são aquelas variáveis mais importantes no seu estudo. Tá? Eu trouxe como exemplo aí o estudo aí, o processo estatístico de análise fatorial. Tá? Então, se você não sabe nem sequer quais as variáveis você precisa, tem métodos que diz quais são. Você tem que fornecer um monte, naquele bolo ali ele seleciona aquelas que são mais tem mais peso, tem mais carga aí em cima do que você está estudando. Sempre tem em mente a questão do erro. Então você pode medir essas variáveis das mais diferentes formas, né? Questionários é muito comum, sejam questionários passados por telefone,
ou em via pública até. Levantamento de campo mesmo, quando você faz assim mais, eu preciso das vias, aí você vai lá, mapeia as vias, fontes externas, tá? Então essas fontes são escassas. E você também pode aí pagar empresas que já têm base de dados prontas, tá? Ou conseguem atender algum levantamento específico que a sua empresa necessite. Existe esse tipo de serviço também. E frisando mais uma vez, que eu friso muito isso, porque eu acho que esse é um tópico altamente negligenciado. Avalie o resultado do seu modelo, para saber se ele reflete um mundo de fantasia ou um mundo real, onde você tem que tomar as suas decisões, tá? Onde você tem que monitorar. E por fim aí uma síntese de muitos modelos, uma ideia que está por trás de muitos modelos espaciais, que é a primeira lei da geografia de Tobler, que foi aí proposta em 79. Tudo está relacionado com tudo. Entretanto, coisas mais próximas estão mais relacionadas do que coisas distantes. Tá? Então a ideia é que espacialmente está tudo conectado a tudo, mas elementos mais próximos estão mais relacionados do que elementos distantes. Essa aí é a ideia básica de vários modelos que a gente tem, como, por exemplo, os modelos gravitacionais, entre tantos outros aí. Antes de abrir para as perguntas, eu coloco aí os nossos canais, né? Canais aí nas mídias sociais, nosso e-mail também, nosso site, tá? Nós aqui oferecemos uma série de cursos na área das geotecnologias. Essa listinha daqui está até desatualizada. Deixa eu ver se está totalmente atualizada. Não tem o último curso que a gente vai lançar. Não, tem sim. Essa lista já está atualizada, né? Nós temos aí quase 20 cursos dos mais diversos temas. Estimo que muitos já conheçam um pouco aí os nossos cursos. E nós também lançamos no final do ano passado cursos à distância, que nós usamos essa mesma plataforma que estamos utilizando agora. Tá? O aluno tem um quadro virtual onde eu escrevo, ele vê minha cara, a gente conversa, eu abro o áudio dele, ele vai, pergunta alguma coisa. Inclusive vocês também podem fazer isso. Caso tenha alguma pergunta, ela pode ser feita via chat ou via áudio. Enfim, essa é a plataforma que a gente usa, inclusive com o curso de geomarketing que vai começar em abril. Não vou lembrar a data exatamente, consta tudo lá no nosso site. Tá? Bem, abro então as perguntas que vocês fizeram ao longo aí da apresentação. Vamos lá, vou pegar algumas. Se não der tempo de responder todas, eu vou buscar responder pelo e-mail, tá? O André Luiz Anjos da Silva está perguntando se o geomarketing poderia ser aplicado em estratégias de campanha de lançamento de algum produto novo, como, por exemplo, um carro destinado a um nicho específico de público. Sim, André, pode, mas observe que, aproveitando o gancho da pergunta, nem todo estudo, assim, como eu posso dizer? Deixa eu formular a frase. Muitas informações podem ser postas no espaço. Você espacializa elas. Você coloca no mapa. Mas nem todas essas informações que você pode colocar no mapa, tá, são influenciados pelo espaço. Uma coisa é eu representar no mapa elementos. Outra coisa é que a dinâmica desses elementos, tá, sofram influência da questão espacial.
Ok? Então você tem que avaliar o lançamento do seu produto se a questão espacial ela é importante. Ou você trabalhar com algum recorte, como por exemplo, município, atende. Tá? Por exemplo, se você vai fazer um, uma campanha publicitária em rede nacional, em horário nobre, né, você conhece, o meu público é classe C, entre 20 e 30 anos. Você tem que olhar essa classe C de 20 a 30 do Brasil todo, que assiste aquele programa naquela hora, né? Assim, a questão do espaço fica em segundo plano. Agora, se você tem se, por exemplo, se o lançamento desse carro envolve, se a sua campanha envolve trabalho em loco, outdoor, panfletagem, pontos de venda com, por exemplo, chamando para fazer test drive, essas coisas assim, aí a questão do espaço assume um outro nível de importância. Você tem que avaliar. Existem métodos, tá, que eu não citei aqui, são métodos da estatística espacial. Se estatística já é um pouquinho complicado, estatística espacial é ainda mais. Que eles analisam se o espaço ele é importante na dinâmica do seu estudo. Então, se você tem dúvida, tem até métodos próprios aí para você fazer isso. Mas não são métodos fáceis, são métodos que acabam sendo muito usados na academia, né? Mas no mercado ainda são de pouco acesso. Tudo bem? Se eu não respondi a pergunta toda, por favor, frisa a parte que eu deixei em aberto, por gentileza. Tá? O David Luiz Prado está fazendo a pergunta aqui. Se existe algum trabalho em geomarketing relacionado à pesquisa eleitoral, no que diz respeito à possibilidade de um candidato angariar votos numa determinada área. David, eu de bate-pronto não me lembro, não. Eu já vi estudos, mas esses estudos só trazem o resultado final. Não trazem assim uma discussão da metodologia, entendeu? Ou como foi feito. Muitos trabalhos de geomarketing são assim. A metodologia é uma caixa preta, acaba sendo uma espécie de segredo daquela empresa ou daquele grupo lá, exatamente para que esse processo não possa ser facilmente replicado em qualquer lugar, né? Então isso acontece muito, isso acaba dificultando um pouco o compartilhamento dessas experiências. Então, de bate-pronto eu não saberia dizer, tá? Eu só sei, eu posso porventura passar os links depois, eu não tenho a mão aqui, de alguns artigos que trazem resultados, né? Mas com certeza a parte eleitoral está bastante forte nessa questão do olhar espacial. Eles já estão usando aí a questão do espaço para entender como se dá a distribuição dos votos, etc. O Leandro Gregório está perguntando assim, é possível aplicar o geomarketing no setor imobiliário? Por exemplo, uma construtora quer lançar um empreendimento para uma certa cidade. Espera aí que eu perdi aqui um minutinho. Uma construtora quer lançar um empreendimento para a classe C e quer abrir um terreno numa determinada cidade que tem maior poder de atração desta classe, considerando fatores como serviços próximos, comércio, e etc. É possível isso? É tão possível que já é feito, Leandro. Isso, o setor imobiliário, o setor eleitoral e a grande rede de varejo, o setor de telecomunicação e o setor de energia, eu puxei de cabeça agora, posso ter esquecido algum, são setores que estão mais destacados nessa questão do geomarketing, né? O terreno, o que você tem próximo, o valor o valor do imóvel, o público-alvo, as dimensões desse apartamento, a disposição dos itens desse apartamento. O lançamento imobiliário em si, ele é muito pautado não apenas na questão da renda, mas na estrutura familiar, né? Se é um casal jovem,
se é um casal assim de idade média já com 1 ou 2 filhos, se são pessoas idosas, são adolescentes que estão começando, adolescentes não, são jovens que estão solteiros ainda e tal. Então, isso tudo influencia uma série de pequenas decisões, certo? O Murilo Cruz, ele veio com uma pergunta aqui que era bem recorrente. Se existem ferramentas de GIS específicas para a área de geomarketing. Essa é a pergunta que me fazem muito. Olha, você tem dois cenários, tá? No ponto de vista mais amplo, do que eu falei aqui, da modelagem, da análise espacial, etc. Cada modelo muda conforme a empresa, essas coisas todas, tá? Você usa software de GIS, porque no fundo o software de GIS é o quê? Um software de processamento e análise de dados espaciais, sem uma aplicação específica, né? Se você processa, por exemplo, informações de plantação, de público-alvo, de crimes, de bueiros ou de sei lá o quê, tá? Isso não importa. A questão são dados espacializados e você tem uma série de análises que você pode fazer ali. Então, nesse cenário aberto do geomarketing, onde cada modelo tem uma característica, cada empresa e tal, não tem jeito. Eu acho que você tem que caminhar para ferramentas de GIS. E não tem uma assim que necessariamente já traga, tem uma ferramenta para rodar o modelo de interação multiplicativa competitiva. Tem outro comando para rodar, por exemplo, o modelo de Huff. Tem até uns softwares que você baixa assim, uma espécie de plugin para fazer isso, mas nativamente não tem esse foco. O GIS para geomarketing nesse conceito mais amplo. Em outro ponto, em paralelo, diversas empresas já estão lançando soluções, tá? Principalmente soluções na web, certo? Que ela fornece uma série de comandos para você, tudo bem? E uma pergunta que pinta, mas são comandos de GIS, talvez assim alguns comandos mais personalizados para geomarketing, de uma maneira assim mais macia do que um software de GIS que é mais amplo, né? E tal, mas é um GIS mais simplificado e focado. O que costuma agregar é que ele já vem com uma base de dados própria para geomarketing. Informações econômicas, socioeconômicas, infraestrutura, informações de comércio, etc, etc, etc. Então, você compra uma solução, tudo bem? Que vem com uma base de dados já meio direcionada para geomarketing, que é interessante. E as ferramentas são as ferramentas que você acaba encontrando em grande parte no GIS, tá? Em qualquer software de GIS, mas ali às vezes vem mais mastigada, enfim, tá? Só que tem uma dimensão que eu acho um pouco preocupante aí, que eu percebo nessas perguntas, é que assim, existe um software para solucionar o meu problema, para fazer o estudo que eu quero? Depende do estudo que você quer. Tem um sistema que vai me atender para o geomarketing, e vai ser assim, eu coloco o sistema como se fosse a solução. Eu vou ter um sisteminha, tá? Esse sisteminha vai resolver os meus problemas e eu vou virar um dominante no geomarketing. Isso não acontece, tá? Antes de qualquer coisa, esse processo da modelagem espacial, do entendimento espacial, isso envolve pessoas, conhecimentos. Não é um software que vai fazer isso a você. Ainda não, quem sabe daqui a algumas décadas eles já façam isso, mas hoje esse papel é estritamente nosso, tá? Então não tem uma solução que vai resolver. O geomarketing não é só um software que você compra, mas também é uma equipe capacitada para conseguir modelar e executar aquelas análises. Tudo bem? Então o cenário é esse. Os softwares, por exemplo, que eu uso são softwares de GIS mesmo. São softwares esses comuns de GIS que eu faço o geomarketing também. As soluções que tem no mercado aí são soluções de
comandos mais restritos, então dependendo do que você queira fazer, ele não atende. Um dos grandes valores agregados que esses softwares têm é que já trazem uma base específica para geomarketing. Tá? Vamos ver, temos aqui tempinho mais para uma ou duas perguntas. Nosso tempo já está estourando. Estou olhando as perguntas aqui, deixa eu classificar as perguntas. A Graziela Copete está perguntando se levantamento de clientes e a sua localização é baseado em cartões de fidelidade. Graziela, é a base de dados que você tem. Tá? Essa base de dados pode ser, assim, pode ser levantada de várias formas. Se sua empresa não tem nada, você pode, por exemplo, fazer um levantamento em loco, você faz uma pesquisa. Todo mundo que for comprar lá na tua loja, você pergunta, você se importa aqui responder essa pesquisa? Isso e tal, não sei o quê, e você levanta esses dados, né? Isso aí é muito feito também. Um ponto importante, assim, que talvez seja uma informação útil aí para muitos, é que através do endereço você pode marcar o ponto espacial, né? Esse processo de através do endereço você marcar o ponto espacial, a gente chama de geocodificação. Geocodificação. É o que a gente faz muitas vezes lá no Google Maps. A gente bate a rua, Patavinas, etc, 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 e ele vai te dar um ponto, tá? Então, essa marcação do ponto com base no endereço é geocodificação, e aí com o endereço residencial daquela pessoa, você consegue aferir o ponto espacial, né? E aí você faz uma entrevista com 100 clientes, você gera 100 pontos. Ok? Uma última pergunta aqui por causa do nosso tempo. O Ícaro Brito. São duas perguntas, aí eu vou responder por partes, tá? Os dados do IBGE, principalmente os dados por setor censitário, são uma boa base de utilização para o geomarketing? Ícaro, sim, Eventualmente, por você ter um agregado de setor, você tem que ter algumas considerações no seu modelo espacial, tá? Que a gente não tem espaço aqui para discutir isso muito, mas eu deixo isso como alerta aí, ressalva. Tá? Mas seria porque é difícil você ter uma base com nível de detalhamento tão alto, tão homogênea, para um país tão grande como o nosso. Então, essa base é gerada de 10 em 10 anos. Hoje, né, estamos em 2013, ainda está valendo a de 2010, mas quando estiver em 2018 e 2019, a gente vai estar torcendo para chegar a 20 logo, para a gente ter essa base nova. Né? Mas, enfim, então, sim, essa base aí costuma ser bastante utilizada no geomarketing pelo nível de riqueza que ela tem, de detalhe que ela tem e o nível de partição espacial que é bem pequena. O setor é bem pequeno. Idealmente, né, gostaríamos de ter pontos, mas aí a gente entra em questões, assim, um ponto onde a pessoa mora, mas aí a gente entra em questões de confiança naqueles dados prestados, na identificação da pessoa que forneceu aqueles dados, etc, etc, etc. O IBGE promete, ele deve cumprir, tá? Mas ele, estimo que esteja um pouco atrasado, mas ele promete que ele vai fornecer os dados do censo, os dados do censo por uma divisão menor do que o setor censitário nas áreas urbanas. Eles vão fornecer por face de quadra. Então, cada face de um quarteirão, você vai ter uma linha e ali todos os dados socioeconômicos daquela face de quadra. Esse aí vai ser um nível de detalhamento mais assim, interessante também. Tá?
Aí a pergunta 2 do Ícaro. O nível de abstração da estrutura de dados dos modelos utilizados no geomarketing é alto ou as particularidades podem inviabilizar o desenvolvimento de soluções sistematizadas? Ícaro, essa pergunta é um pouco aberta. Em geral, você pode replicar, porque assim, a pergunta do Ícaro foi, eu posso gerar um modelo? Bem, ao menos eu entendi assim. Eu posso gerar um modelo para replicar em em várias situações ou não? Assim, as particularidades são tão grandes que inviabiliza eu replicar. Depende um pouco, Ícaro. Quando você vai replicar, por exemplo, um modelo para fazer, por exemplo, alguma coisa que envolve o ponto de venda, né? Aquele modelo pode ser aplicado em todos os seus pontos de venda, talvez no Brasil. Mas se você pegar esse mesmo modelo, da mesma rede de loja, e levar para os Estados Unidos, talvez ele não dê certo. Ou até se você mudar de estado, você aplicar um modelo na Bahia e em São Paulo, em Curitiba e Maranhão. Tá? Então, você não pode sair replicando, tanto espacialmente, como também, eu tenho, esse modelo foi usado para loja de carro. Será que eu posso fazer isso para uma loja de caminhão, específico para caminhão? Depende. Tá? Você tem que avaliar isso. Antes de replicar um modelo já previamente estabelecido, consolidado, em outro cenário, você tem que testar ele no seu cenário novo. Tá? E sim, acaba que dependendo da complexidade desse modelo que você busca, você consegue aí, é, é, replicar até certo ponto esses modelos sim. Bem, senhores, nosso tempo acabou. Tá? As perguntas que não foram respondidas, elas ficam salvas aqui no nosso log. Tá? Então eu vou buscar responder ao longo da semana por e-mail. A gente vai mandar nos próximos dias o certificado por e-mail, tudo bem? Essa apresentação ela foi gravada, então a gente vai disponibilizar nosso canal no YouTube também em breve, amanhã, no máximo depois da amanhã. A gente vai mandar isso tudo por e-mail a vocês, tá? Lembrando que o nosso canal tem também as nossas apresentações anteriores, tá? Então lá vocês podem consultar as nossas apresentações anteriores. Senhores, agradeço muito aí a atenção, presença. A gente lotou a sala, nos 15 minutos aí que eu já tinha iniciado, a sala já estava totalmente cheia. Agradeço aí a atenção. Espero que tenham gostado. Fico à disposição aí para tirar alguma dúvida pontual que vocês tenham por e-mail, qualquer coisa. Deixo aberto o convite para que vocês participem das nossas outras transmissões. Na quinta-feira nós vamos ter, por exemplo, uma da parte de SIG aplicado à análise ambiental. Na semana que vem vamos ter também outros. A gente está fechando essa agenda aí. E deixo também o convite aberto para que vocês conheçam os nossos cursos, nossos eventos. Nós também temos evento. Em abril nós vamos ter um evento com a parte de administração pública junto com as geotecnologias, administração pública municipal, para ser mais específico. Em setembro temos um outro evento também. Temos nossos cursos, são dezenas de cursos aí que acontecem a cada mês, de quase de 20 temas a parte aí dentro das geotecnologias, e que também estamos com nossos cursos à distância, tá? Usando essa mesma plataforma aí que vocês viram, só que aí tem o material próprio, enfim, informações estão lá no nosso site, eu também fico à disposição por meio do e-mail, tudo bem? Agradeço a atenção de todos vocês, obrigado aí pelos elogios, palavras de apoio, vejo vocês em breve, a gente entra em contato por e-mail e até a próxima, senhores. Boa noite, uma boa semana a todos. Obrigado, hein?